Olá, oitavo ano, apareci, tudo bem? A aula passada eu ia gravar para vocês, pessoal. Nossa, gente, eu engasguei, comi um negócio. Mas o celular carregou, eu não sabia como é que fazer, já estava em cima da hora, aí eu postei só as aulas. No final desta aula, eu vou passar para vocês a correção da semana 1, os exercícios corrigidos, vou tirar foto e vou mandar, certo? Então, para a gente fazer alguma coisa diferente, porque fica muito enjoativo, vocês vão cansando, eu vou cansando, a gente tem que inventar as coisas. Então, o que nós vamos hoje? Nós estamos na PET 4, na semana 2, E qual que é o nosso assunto? Crise no sistema colonial português, Primeiro passo para a independência do Brasil. Então, só para a gente situar o que está acontecendo, é o seguinte. Portugueses chegam ao Brasil, eles saem de Portugal procurando novas rotas comerciais. Eles já conheciam o caminho para a Índia, aonde eles buscavam as famosas especiarias, tá? Bom, então ele passou o tempo, Eles chegam então onde hoje é o Brasil e a intenção dos portugueses, ou melhor, de todos os europeus na época, era encontrar riquezas, encontrar terras que tivessem riquezas, explorar e assim por diante. No nosso caso, nós vamos falar precisamente desses portugueses, tá? Então, eles vieram, colonizaram, As primeiras cidades surgiram, a exploração dos portugueses sobre as nossas riquezas era uma coisa exuberante, extraordinária. Então, pessoal, o tempo vai passando e o que? A população, ela vai ficando insatisfeita, Lógico, com uma parte da população, gente. Quem era essa parte da população? Os menos favorecidos, Aqueles que não tinham nenhum tipo de direito, tá? Porque aqueles que estavam ricos, ganhando dinheiro, tudo bem, tá? Vamos continuar até ver onde que dá. Então, no Brasil, na época colonial, na época que nós pertencíamos a Portugal, nós éramos colônia de Portugal e Portugal era a nossa metrópole, certinho? Houveram aqui, então, várias tentativas de separar, que nós já vimos as revoltas, se não me engano foi na PET 3, de separar o Brasil de Portugal. E nós tivemos, pessoal, dois tipos de revoluções. Nós tivemos, as revoltas, vamos falar, revoltas nativistas, que são aquelas revoltas que elas não atingiam grandes áreas, Elas não tinham muitas organização, as pessoas entravam com a intenção de fazer a separação, mas não tinham estrutura, certo? Então aqui nós podemos falar para vocês alguns exemplos. Nós tivemos a Guerra dos Emboabas, Os Emboabas, ele era aquelas pessoas que chegaram de outros lugares do Brasil para explorar o ouro em Minas Gerais, os forasteiros. Nós tivemos a revolta de Beckman, tá? Nós tivemos a revolta de Filipe dos Santos, que também foi em Minas Gerais, que foi contra a construção das casas de fundição. As casas de fundição eram onde o ouro era pesado, E ali era retirado a parte do governo e depois devolvia o ouro para os mineradores. Mas os mineiros não gostavam, então o Filipe dos Santos liderou essa revolta e também não deu em nada. E nós tivemos as revoltas emancipacionistas. O que quer dizer isso?
A revolta emancipacionista era aquela que realmente queria, realmente queria, pelo próprio nome diz, aí a liberdade total do Brasil em relação a Portugal. Essas revoltas, elas foram influenciadas pelas ideias iluministas. Lembra das ideias iluministas? Né? Que as pessoas começaram a pensar, não aceitar, né? Aquilo que os reis absolutistas impunham. Essas ideias iluministas foi lá na Europa, mas ela através de pessoas, né, ricos, os ricos que iam estudar na Europa, eles viviam lá esse momento e traziam para nós essas ideias, né? Essas revoltas emancipacionistas, elas tiveram maior organização do que as revoltas nativistas, né? E o que estava acontecendo naquela época? Uma arrecadação do ouro. Vocês sabem muito bem que o ouro, ele não se renova, né, gente? Então, tira, alguma coisa vai acabar. Então, dessas revoltas emancipacionistas, aquela que nós podemos ressaltar, que todo mundo conhece, né, é a Inconfidência Mineira, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dela para vocês. No século XVII, foi descoberto ouro no estado de Minas Gerais pelos bandeirantes, tá? E essa notícia correu e vai haver, então, um aumento da população muito grande na região aonde era o ciclo do ouro. Achou também depois em Mato Grosso, Goiás, mas nós vamos falar aqui de Minas Gerais, tá? Então ocorreu um movimento chamado Febre do Ouro. O que acontece? As pessoas foram então para as minas, tudo, procurar ouro e foi esquecendo da agricultura, de praticar a agricultura, né? Então vai chegar um ponto que não vai ter o que as pessoas comerem, porque a população aumentou muito. Então isso vai gerar fome, desnutrição, muitas mortes, tudo em Minas Gerais. O que acontece também nessa fase? A capital do Brasil, que era Salvador, né, que foi a primeira capital do Brasil, ela muda para Minas Gerais, tá? E o que acontece? Ih, gente, desculpa, ela muda para o Rio de Janeiro. Nossa, ela muda para o Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque agora a riqueza era o ouro. E o Rio de Janeiro estava mais próximo à região das Minas do que Salvador, lá no Nordeste. Então, eles mudando aqui para a região das Minas, o que vai acontecer? Eles vão ter uma maior fiscalização, né, nesse ouro, tá? E nessa época aqui vão chegando pessoas de fora, né? Como eu já falei para vocês, dentro dessa fase do ouro tem a Guerra dos Emboabas, tá? E começou também pelos portugueses uma fiscalização muito dura desse ouro, né? Houve a questão da derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, e passaram então a cobrança do quinto. O que é o quinto? Todo o ouro que as pessoas achavam ia para a casa de fundição. Lá esse ouro o pó, né, era transformado em barra, tá? Lingotes, né? Porque não é barra grossa, eram lingotes mais finos. Recebia o selo da coroa e nessa fundição a parte do rei de Portugal já era tirada, então era o quinto. Por exemplo, meus amores, se alguém tivesse achado 100 toneladas de ouro, o rei ficava com um quinto. Quanto que é isso, gente? 20 toneladas, né? Você divide 100 por 5, 20 toneladas. E, quer dizer,
o rei ficava com 20 toneladas, que não é pouca coisa, estou fazendo uma conta exata, sem nenhum tipo de gasto, tá? E isso, ele alugava as ferramentas, ele cobrava o que ele podia desses mineradores. Então, gente, a situação ali daquela região vai ficando insustentável. Então acontece uma das revoltas emancipacionistas, que é a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, e nós também temos a Conjuração Baiana, tá? Então tudo isso, gente, foi porque a exploração exercida pela metrópole. A Inconfidência Mineira deu certo? Olha, gente, a Inconfidência Mineira também não deu certo. Elas não deram resultado, tá? Mas, o que vai acontecer? Houve uma traição, né? Isso vocês já sabem. Então, no dia que ia acontecer a revolta, que era no dia da derrama, a cobrança dos impostos atrasados, o que estava acontecendo? Eles foram traídos e os soldados portugueses já estavam esperando por ele e assim por diante. Acho que bateu uma porta, vocês não tem outro jeito, tá, gente? Então, não deu certo, mas vai favorecer uma consciência da população para caminhar para a independência do Brasil, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês de 1700, é século 18. Quanto que vai acontecer a nossa independência? 1822, já é século o quê? 19. Então, caminha muito tempo ainda para que o Brasil se liberte dos portugueses, tá? O Para a Casa de Vocês é um texto, né? A semana 2 é um texto aonde conta alguns motivos aí do primeiro passo para a independência e retrata aqui a vinda do Marquês de Pombal, tá? Que o rei manda ele vir para o Brasil com plenos poderes para fazer algumas mudanças aqui, porque o negócio estava feio. Então vocês vão responder, depois eu passo, né, na próxima semana as respostas para vocês. Beijos, qualquer coisa vocês me chamam aí no privado, eu estou às ordens. Tchau para vocês, até a próxima.